E hoje Deus preparou para eu contar algumas coisas que aconteceram comigo, do que eu vivi ali, naquele dia, das coisas que não só eu passei, né, como paciente, mas como servo de Deus, e as pessoas, todas as pessoas, a minha família, você, minha família, que passou momentos muito difíceis também. Porque quando tem um enfermo, ainda mais na situação que eu estava, toda a família sofre, não é verdade? Amém? Então eu quero ser bem breve, não quero estender muito, né? Quero agradecer a Deus por cada vida que Deus colocou no meu caminho nessa trajetória. Eu olhei aqui, me emocionei também quando eu vi Jéssica, a Fernanda. Conhece a Fernanda? Fernanda da UTI, ela trabalha na UTI, no hospital aqui, ó, do seu lado aqui, ó, tá ali, ó. Ela cuidou tanto de mim, a Fernanda. Ei, Fernanda, você viu como o pastor estava, né? Ela cuidava de mim na madrugada. Eu me lembro de algo, vou chegar lá, quando alguém falou, você olhou e falou, é o meu pastor. Aí falaram, então eu já sei que teu tempo aqui é breve, que Deus mandou ele para cá, para te resgatar. Obrigado, viu? Muito obrigado. Gratidão, muita gratidão pelo carinho, pelo amor que você teve comigo. E olha como ela cuidou de mim ali, viu? Como cuidou. Eu estava entubado ainda, né? Enfim, glória a Deus. Amados, no dia 27 de janeiro, 2 dias antes do meu aniversário, é dia 29 de janeiro, eu anotei algumas coisas para eu não esquecer. No dia 27 de janeiro, eu me senti um pouco quente, e eu tirei a febre, estava 37,8. Falei, opa, mas jamais imaginava no que ia acontecer, mas sabia que tinha algo errado. No dia 29, a pastora, eu e ela conversando, era meu aniversário. Ela falou, é melhor nós irmos fazer o teste. Eu falei, aonde nós vamos fazer o teste? E ela pesquisou, ela falou, olha, na Drogaria São Paulo faz. Vamos lá. E eu peguei o carro, nós fomos lá na Drogaria São Paulo. E lá, você passa por uma entrevista antes. Me perguntaram, quanto tempo? Eu falei que estava com febre. Aí me perguntaram, há quanto tempo? Porque dependendo o tempo, o teste seria eficaz ou não. Eu falei, olha, eu já comecei a sentir febre há 2 dias. E estou com uma febre baixa ainda. Ela falou, então tá, então dá para você fazer o do cotonete. Muito bem. E ali eu fiz. E após 15 minutos ela me chamou lá dentro, e o meu coração disparado. Ela olhou para mim e falou, o senhor testou positivo. Eu engoli seco, confesso que engoli seco. A minha mente já começou a ficar aquele turbilhão de coisas. As coisas já estavam complicadas. O vírus já estava matando muita gente. E sabia também que os hospitais estavam cheios. Mas muito bem. E ali eu falei com a pastora, e ali nós saímos dali. Fui no Dr. João Soares, que além de médico é meu amigo. E ali passei, fui logo pela manhã, mandei um recado para ele, falei, doutor, o senhor pode vir amanhã? Eu testei positivo. E fui lá com a pastora Rosa. Chegando lá, mostrei para ele o resultado do exame, e ele me passou uma série de medicações, de remédios para tomar. E eu fui, quando eu saí lá da clínica dele, Santo Antônio, eu passei na farmácia, comprei muitos remédios, e fui para casa e comecei a tomar. Desde a azitromicina, comecei a tomar todos aqueles remédios.
e a febre não recuava. Era uma febre baixa, mas ela não recuava. Ela não dava trégua. E eu comecei a sentir fraqueza, comecei a ficar deitado. Não é? E a pastora já ficou de sobreaviso. A Michele foi lá uma vez, minha sobrinha, foi lá uma vez, olhou, falou, olha, se eu preciso ir para o médico. E eu olhava e falei, ainda não. Eu falei, não vou. Eu estou bem, eu já estou medicado. E ali eu ia embora, passou dia 29, chegou no dia 30, a febre continuava. No dia 31 a febre continuava. Quando foi no dia 5, era uma sexta-feira, a Michele foi de novo em casa junto com o presbítero Evandro, o marido da missionária, porque a família já estava passando dias difíceis. A minha sogra, 89 anos, havia sido internada junto com a minha cunhada, a Iraci. No dia do meu aniversário, elas internaram, as duas, e ficaram no hospital de campanha, ali da Santa Casa. E aquelas notícias chegando, a irmã ruim, a mãe ruim, minha sogra, a preocupação foi grande. Confesso que a preocupação com a minha sogra era maior do que com a Iraci, a minha cunhada, que não perdia um culto, sempre sentava. Ultimamente ela estava lá no fundo, para evitar, ficava com máscara lá no fundo. No dia 3, a Michele foi lá antes, junto com o presbítero Evandro, e minha saturação já estava 82. Ela trouxe um aparelho da minha sogra e falou, o que o senhor está fazendo aqui? A sua saturação está 82, está baixando. Vai no médico. Eu falei, não, eu não vou no médico. O presbítero insistiu, ela insistiram e saíram. Passado alguns minutos, irmãos, batem lá no portão. Falei para a pastora, tem os cachorrinhos, começaram a latir, eles são a nossa campainha. Meu Jesus, ainda bem que não fez nada. Aí a pastora, falei, tem alguém aí? Ela foi lá, atendeu. E ela recebeu, era uma pessoa, um irmão muito querido, que eu não via há mais de 5 anos, isso se não for mais, 8 anos, que eu não o via. Era o irmão Humberto Guerrato. Se ele estiver me assistindo agora, um beijo no teu coração. O irmão da Luciana Guerrato, onde nós fazemos o batismo. Quando ele chegou no portão e a pastora abriu e falou, irmão, puxa, quanto tempo, o que o senhor está fazendo aqui? Ele olhou para ela e falou assim, eu estava lá na sala, estava no quarto deitado. Ele falou assim para ela, Deus mandou eu aqui. Ela falou, Deus mandou o senhor? Deus mandou, eu estava orando, Deus mandou eu aqui. Entra. Quando ele entrou, ele foi lá no quarto, ele olhou para mim e falou, pastor, o senhor não está bem. Deus falou para mim, vir aqui e te levar para o hospital. Eu comecei a chorar. Falei, puxa, a pastora olhou para mim, já com aquelas todas insistências, e eu teimando, pastor, você é teimoso. Eu falei, eu vou me arrumar, meu irmão. A pastora foi com ele para a sala, eu me arrumei, fui para a sala já, ela fez para mim uma malinha com a roupa, e ali eu falei, vamos orar? E ali eu chorando, orei. Eu, a pastora e o Humberto, nós oramos, me despedi dela. Eu estava sentindo algo ruim eu estava sentindo. Que eu sabia que eu ia, mas eu ficaria internado. E eu fui, e ele conversando no carro comigo, tentando me animar. Resumindo, fui, dei entrada, passei no médico, ele falou, a sua saturação está muito baixa, o senhor precisa internar agora. Fui internado.
fiquei ali no hospital de campanha. Aí mandei um recado para ele, ele falou: eu vou ficar aqui na recepção, eu não vou embora. Eu falei: irmão, eu vou ficar internado, pode ir embora. Ele falou: pastor, eu vou ficar aqui. Eu falei: pode ir embora, eu vou ficar internado, eu estou bem, vou ficar bem aqui. Se eu precisar de alguma coisa, o senhor me avisa. Ele foi embora. Avisei a pastora: vou ficar internado. Dia 3, uma sexta-feira, final da tarde. Saturação de 82 no sábado, já estava em 78. Tem uma foto. Tem. Não, volta primeiro, volta. Eu quero. Isso foi. Dia 7. Tem uma do dia 6. Passa aí, você tem. Dia 9. 9, passa um pouquinho. Essa é 8? Tá, então tá. No dia 6, volta lá então. No dia 6, era um sábado, não é? Eu tava com 70 e pouco. Eu internei, fiquei aí. Apaga um pouquinho aqui a luz. Apaga as luzes um pouquinho. Só um minuto. Apaga um pouquinho. Eu internei. Eu sei que eu internei, eu tava com oxigênio. Não era mais do que 3. E ali no sábado à tarde foram aumentando para 3, para 5. Final da tarde 7 litros. Foi para 8 litros. Aqui é o hospital de campanha. Quando eu cheguei, me levaram para o leito 29. Só que quando eu cheguei e eu olhei no leito 28, estava minha cunhada, a Iraci. Ela estava lá com um aparelho para respirar. Eu fiquei. Aí os médicos, quando eu olhei, falei: minha cunhada está aqui, a Iraci. E ali eu fiquei emocionado, comecei a orar por ela. Senhor, toma a tua serva nas tuas mãos, meu pai. E ali orando. Os médicos falaram: a sua cunhada é essa daqui? Eu falei: é. Eles mudaram logo meu leito. Eu ia ficar no 30, ia ficar do lado dela. Eles falaram assim, ouvi o médico falando: coloca ele no 1. O 30, o 29 era naquela curva ali. Me voltaram e me colocaram no 1. E eu fui piorando. Ali tem os acessórios. Tinha o irmão Luiz ali que foi para Mogi Guaçu, enfim. E eu comecei a piorar. O Alessandro assinou ali, ó. Jéssica, o Alessandro assinou ali. A saturação começou a baixar. Eu sei que no dia 8, né? Tinha um boletim do dia 8. Não, é lá nos boletins. Lá nos boletins do dia 8, eu já estava. Dia 9 aí, né? 8. Dia 8. Paciente grave. A saturação estava caindo. Dia 8 já é segunda-feira, né? Já era segunda-feira. Quando eu estava lá no leito, o Alessandro veio e ainda tirou a minha saturação. Estava 53. E ele saiu correndo, chamou os médicos, e os médicos, Dr. Danilo, Dr. Douglas, vieram até mim, e o Dr. Danilo falou: pastor, nós vamos ter que entubá-lo. Neste momento, irmãos, neste instante, parece que o chão se abriu diante de mim. Se abriu. O chão se abriu e passou um filme na minha cabeça. Começou a passar um filme. E ali eu falei, olhei para os médicos e falei: eu vou morrer. Não vou morrer, doutor? O doutor Danilo olhou para mim, uma pausa, falou: não, pastor, o senhor não vai morrer. E ali eu falei: mas quando? Eles falaram: agora. E eu ali comecei a chorar. E ali eu falei: posso orar? Ele falou: pode. Estava o doutor Danilo, o doutor Douglas, tinha mais uma enfermeira. E eu ali levantei as mãos para o céu. E eu falei: Senhor, seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. E ali os médicos, respeitosamente, cabeça baixa, eu disse o amém. E quando eu disse o amém, Dr. Douglas, obrigado, olhou para mim e falou: tá pronto? Eu falei: estou pronto.
Quando eu estiver falando, só quando eu pedir para mostrar, aí você apaga, por favor. Pode deixar assim. Aí, eu estou pronto. E eu deitei e ali desligou. Apagou. E ali, irmãos, começou a acontecer uma série de coisas que eu vinha saber depois. E eu vou ser bem breve. Eu sei que em dado momento, lá embaixo ainda no hospital, antes de entubar, no hospital de campanha, antes de entubar, eu falei, doutor, eu preciso avisar alguém. Só que a minha mente começou a ficar confusa, porque eu não sabia se eu mandava um recado para o meu irmão, para a pastora, como é que vão receber, o desespero, e agora o que é que eu faço? E num dado momento de reflexão, eu falei, não, tem que avisar a pastora. Eu mandei um zap para ela, doutor Danilo quer falar com você. Mandei e desliguei o telefone, porque eu ia entubar. E ali eu orei, deitei e me entubaram. Dias depois eu vinha saber, já quando eu estava em casa, uma das enfermeiras que estava comigo lá embaixo, no hospital de campanha, ela é neta de uma vizinha lá da minha rua. Ela chegou aquele dia em casa chorando e falou, vó, o pastor vai morrer. Hoje ele foi entubado e ele deu um suspiro muito profundo e o coração dele parou. E ali foi um corre-corre danado, um corre-corre. Doutor Danilo, os médicos vieram, fizeram uma incisão aqui do meu lado direito, pneumotórax, não sei como é que é o nome. Fizeram uma incisão, foram até o meu pulmão, eu estava inchado, parecia uma bexiga, foi murchando, e fizeram a massagem cardíaca e ali eu voltei. E enquanto isso estava acontecendo uma série de coisas. A pastora, no dia 8, à tarde, estava enterrando a irmã dela, a Iraci, não aguentou, morreu. Naquela madrugada, antes de ser entubado, na madrugada do dia 8, quem fica ali na UTI, ainda mais tendo o caso agravado, pouco dorme. Naquela noite eu vi 4 pessoas saindo em óbito num saco preto ali. Mal eu sabia que uma daquelas pessoas que estavam dentro daquele saco era minha cunhada. Ela havia morrido naquela madrugada. Eu não sabia de nada. A Iraci. E à tarde, era por volta de 16h35, quando eu mandei o zap para ela. Fui entubado logo após. Estava ela, o pastor Fabiano, a Letícia, minha filha. Quem mais? Tá o microfone? Quem mais? No cemitério, enterrando. Estavam lá enterrando, sepultando a família. Sepultando. Mas aquele sepultamento, né? Que entra no carro, vai até o túmulo e já coloca lá, caixão lacrado, caixão fechado. Nem viram a irmã, nem viram. E sepultaram ela. E eu, naquela hora, já estava entubado. Quando ela chegou em casa, ela leu o WhatsApp que o doutor Danilo queria falar, é isso? Sim, quando eu cheguei em casa do velório, eu fui tomar banho, eu não tinha olhado o zap ainda, porque muita correria. Aí o telefone tocou, era o doutor Danilo. Ele estava falando que teve que entubar você, que era muito grave, que o caso era muito grave e tinha que te entubar. Você já estava entubado. Estava entubado e começou algo aí terrível. A família já sem chão, não havia leito disponível na UTI, né, Fernanda? Tudo lotado. Fernanda está aqui para testemunhar. E agora onde é que vai? E a família se mobilizando. E agora? Nós ficamos desesperados, né? Porque eles falaram que não tinha vaga na UTI e que também não tinha lugar para transferir. Então nosso desespero foi total. A gente começou a clamar, a gente começou a orar, começamos a conversar o que a gente ia fazer. Muita gente nos ajudando, nós procuramos muita gente. O Senhor prepara tudo. O Senhor prepara tudo. E muita gente ligando, muita gente nos ajudando. Eu e minha filha até a gente tinha conversado. Se fosse preciso, a gente ia vender tudo. A gente vende tudo. Começa do zero. Você lembra, né, Kaique? A gente começa do zero, mas a gente não vai deixar ele morrer. A
A gente não vai permitir que não tenha lugar para ele. E nessa, Deus começou a mover céus e terra. Liguei para o pastor Fabiano, mais que imediato desceu ele aqui, o Kaique, o Murilo, né, Murilo? O Vinícius, muitos jovens desceram aqui, abriram a igreja e começaram a clamar, mas era clamor de verdade. Nós rasgamos nossos corações diante de Deus e nós mostramos para Deus que nós éramos totalmente dependentes dele. O que nós não podíamos fazer, ele podia. E começamos a orar, ligamos para o presbítero Cláudio, ligamos para o Jango, ligamos para todo mundo, para o prefeito. Olha, Deus moveu grandes coisas. Até para São Paulo chegou a notícia de que ele precisava de uma UTI, não tinha. O Dória mandou a secretária dele entrar em contato com a minha filha, mandou e-mail. Eu sei que no dia 8 também ele não conseguiu a UTI, porque é como a secretária dizia, não adianta ter dinheiro, não adianta, não tem. Eles diziam, não tem, pode ter plano de saúde, pode ter dinheiro, não tem lugar. Mas Deus sabia de todas as coisas. O nosso Deus estava movendo céus e terra, e muita gente nos ajudando. E no outro dia cedo ainda ele continuou no hospital de campanha, porque ligaram falando que não tinha lugar ainda. E os presbíteros também, vereadores, prefeito, e nós crendo, chegou uma notícia que tinham mandado ele para UTI, que tinha alcançado uma vaga para ele. Então assim, nós cremos até o último momento que é o preparar de Deus. E queriam mandar ele para São Paulo, para Mogi. Nós falava, Senhor, não deixa tirar ele daqui, Senhor, ele não pode sair daqui, Senhor, porque a gente sabe que muita gente que saiu daqui não voltou. Então nós orávamos assim, Senhor, não deixa ele sair daqui, Senhor. Se for preciso, nós vamos vender o carro, nós vamos vender toda a nossa roupa do corpo, mas nós vamos pagar um hospital para ele. Ligamos para o Bragantino, o Hospital Bragantino, R$5.000 a diária na UTI. E mais de que imediato, meu sobrinho Massal, que mora em São Paulo, disse assim, pode internar ele, que eu estou depositando esse dinheiro agora. E aí nós clamamos, falamos, Senhor, o Senhor não pode nos desamparar. E o Senhor preparou o hospital da Santa Casa, uma UTI maravilhosa, homens e mulheres de Deus para ajudar. A Fernandinha levava louvor para ele ouvir. Eu falava para ela, Fernanda, dá uma olhada nele para mim, porque a Bia falou, minha prima trabalha lá. Eu, pelo amor de Deus, manda mensagem, pastor, eu vou colocar para ele ouvir. Nós mandávamos, né, filha, mensagem, a gente mandava louvor e ela colocava no ouvido dele lá. E ela disse que ele, sabe, mesmo que eles tinha uma TV que ela sintonizou lá no canal Gospel e ficava 24 horas tocando louvor, que a Michelle pediu também para elas, e ficou 24 horas tocando louvor. Preparado de Deus, né, pastor? E Deus preparou o melhor para a glória de Deus, viu? É contigo. E fui para UTI dia 9. Apaga só aqui, ó. Ainda a televisão dá para ver. Dia 9. Não, pode apagar também. Pode apagar, senão não enxerga. Dia 9. Paciente segue em IOT. Eu não sei, Fernanda, o que é. Ou seja, estava entubado. Sedado, o nome dos remédios, com bloqueio neuromuscular. Aguarda a resposta do CROSS para a vaga de UTI. Eu estava lá embaixo ainda, era 11h14 da terça-feira. Acho que eu subi logo após. O hospital estava pedindo, colocar aqui as enfermeiras, pedir para a família trazer o resultado da Drogazil, do teste positivo, né? Solicitando exames. Muito bem, aqui, com risco de complicações, com alto risco de complicações. Muito bem, conseguiram a UTI para mim. Eu fui para a UTI com a permissão de Deus. E eu contando isso para vocês, para ceder. Eu quero contar algo, depois eu quero voltar no mundo espiritual, amém? E ali eu fiquei entubado por vários dias, né? Fiquei entubado por vários dias. Eu vou voltar aqui para depois contar do espiritual. E ali entubado por vários dias, houve um momento que começaram a tirar minha sedação. E quando começaram a tirar minha sedação, eu lembro de uma coisa. Eu lembro que
Quando eu estava acordando, era um dia de manhã. Era pela manhã, porque eu lembro que tinha um vidro e do meu leito da UTI, eu ficava bem no U, né, Fernanda? Bem na curva do U, né? Tinha umas janelas desse lado que eu via os focos de luz entrando ali. E havia pessoas em volta da cabine. E eu lembro que quando eu despertei, haviam pessoas ali olhando, sorrindo, e começaram a se abraçar. Enfermeiros, médicos, sorrindo e se abraçando de ver eu acordando. E ali eles bateram palma. Era de manhã, eles batiam palma. E eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas era a felicidade deles em me ver acordando. E depois que eu acordei, eu me lembro que num certo dia, eu ainda passando momentos difíceis ali, mas o pior já havia passado. Quando um dia eu olho nos meus pés do lado direito, sentado, eu vejo uma luz forte, uma luz muito forte do meu lado direito. E que quando eu olho, eu ergui um pouco a cabeça, ainda entubado, eu perguntei: Senhor, é tu? Ele respondeu: sou eu. E naquele momento, irmãos, quando ele disse, sou eu, ele disse, aquele anjo disse, não temas, eu sou contigo. E ali eu lembro que eu abaixei a cabeça, as lágrimas escorreram, e eu fiquei tão tranquilo, eu senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande. E todos os dias que eu acordava, ele estava ali. Durante a noite, Deus mandava várias pessoas na minha cabine. Eu me lembro que Deus enviou uma irmã. Ela olhou para mim uma noite, eu acordei ainda entubado. Ela falou: pastor, Deus mandou eu aqui. Talvez o senhor não lembre de mim, mas Deus mandou eu aqui para orar. Quem sou eu? Mas Deus mandou eu orar pelo senhor. Era a irmã Cléo. E ela, quando ela colocou as mãos nos meus pés para orar, ela tirou a mão rápido. E ela falou: seus pés estão tão quentes. E ela tirou a mão rápido e orou por mim. Depois ela me contou que os meus pés estavam pegando fogo. E Deus havia mandado ela lá para orar por mim. O dia que eu vi a Fernanda, ela falou: você lembra de mim? Você me corrija, Fernanda. Eu olhei para ela e falei: eu falava pouco, né? Eu não falava, mas eu conheci ela. Eu não lembrava quem, mas eu conheci. E ela falou para mim: eu vou cuidar do senhor, fica tranquilo, eu vou cuidar do senhor. Deus começou a enviar pessoas ali para cuidar de mim. O amor de Deus naquele lugar. Aquela cabine começou os louvores, tocando louvores. Um dia a Michele foi lá me visitar, né, Michele? Logo, foi no primeiro dia. De manhã foi lá de Foi o meu genro, foi de manhã. Só que quando ele foi, ele não pôde entrar. A médica falou que não podia entrar, mas falou para ele: olha, o estado dele não é grave, é gravíssimo. Fala para a esposa e para a filha vir visitá-lo logo, para serem rápidas, para virem logo. Meu genro saiu dali chorando. E ele chegou em casa. Ele falou: eu tenho que falar para vocês. Falou para Letícia e para a pastora o que a médica havia dito. No mesmo dia, à noite, à tardezinha, foi você? Ela foi e eu estava ali saindo da sedação. Me amarraram, eu estava amarrado, eu estava com a faixa. Pastor, estava amarrado. Primeiro eles falaram que não podia entrar, né? Aí eu falei assim: mas o meu primo já veio aqui e já entrou, já viu ele hoje. Aí falaram: então não pode entrar então. E nisso, antes disso, Deus já estava falando comigo e queimava muito meu coração. E quando ele falou que eu podia entrar, eu falei, eu não aceitei que eu não podia entrar, que eu queria entrar para ver, para pôr a mão. Aí uma que eu já tinha perdido, uma tia, eu falei: Senhor, eu preciso ir, porque se ele se for, pelo menos eu fui dar um abraço nele. E assim, eu falava: pastora,
é um amor assim, que eu não sabia que eu tinha um amor tão grande por ele, nem por ser pastor, né, também, mas pela parte de tio, eu senti muito, né, e ali o Senhor, até eu fiquei de boca aberta, que assim, o Senhor me levou ali para orar muito assim por ele, e assim, enquanto eu louvava, o louvor descansa, e eu colocava a mão em todo o corpo dele, ele estava todo inchado, muito inchado. E assim, foi até essa foto que eu tirei da mãozinha dele, que eu tirei da mãozinha dele comigo. E eu falava, Deus, eu não permito, Senhor, que ele esteja aqui, Senhor. E eu orava, colocava a mão em tudo. E eu falava, Senhor, e ele com aquele cano assim na boca, e a língua toda suja. É aquele cabelo, eu falei, meu Deus, o pastor não é assim, Senhor, cadê aquele cheiro dele, cheiroso? E eu na cabine falando com o Senhor, falei, Senhor, o pastor é tão, né, tão higiênico com a boca, e eu não aceitava aquilo. E eu falava, Senhor, eu queria até trazer um gel aqui para passar nesse cabelo dele, para mim poder, para ele se alegrar. E eu orando ali, eu falava, Senhor, ouve meu clamor, Senhor, se ele tiver, aí eu falava, pá, porque eu chamo ele de pá, viu, gente? Opa, se o senhor está ouvindo, dá responde para mim, ou pela mão, tudo. Aí ele soltou uma lágrima. Nisso eu fiquei muito feliz, falei para a pastora. Então Deus ouviu as minhas orações, né? Então aquele dia eu fiquei saí muito feliz dali, falei para a pastora, né? E esse foi o primeiro dia de tudo, de visita. Foi o primeiro dia de visita. E ali, eu vou contar já, não estou fazendo suspense não, é porque se eu entrar numa parte espiritual agora, vocês não vão entender a sequência. E aí eu estava já acordando, entubado ainda, mas acordando, e algumas pessoas indo me visitar. O meu irmão foi me visitar de São Paulo, veio meu irmão de São Paulo, veio com uma palavra para mim. O presbítero Evandro foi me visitar, entrou lá na cabine, ele falou que foi impactado quando entrou também, que sentiu a presença de Deus naquele lugar. Eu quero... Aquele negócio quando a gente entra no mundo, a gente sente aquele espírito de morte, sabe? E sabe o que eu quero dizer para a igreja, irmãos? Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, por mais difícil que seja, Deus está ao nosso lado. Pastor, pois não? Sempre uma pessoa que ia, a gente esperava notícias, né, pastora? A senhora, Lelê. Então foi o dia do Evandro ir visitar o senhor. E quando ele chegou, ele trouxe a notícia assim: bem, a pastora e a Lê não vão, se elas verem o estado que está o pastor, elas não vão aguentar. Aquilo eu confesso que em todo o tempo eu sempre acreditava que o senhor nunca ia embora, o senhor não morria. Eu sempre falava para a pastora, o pastor não vai morrer, o pastor não vai morrer. Mas quando o Evandro veio e falou aquilo, eu assim fiquei bem triste, né? Aí depois falei para Lelê, mandei uma mensagem para Lelê contando isso, o estado que o senhor estava. Aí depois ele veio e falou assim: bem, mas eu não terminei de contar ainda. Quando eu entrei na sala onde ele estava, bem na hora que eu coloquei o meu pé lá dentro, mas era uma presença tão grande, mas tão grande de Deus ali naquele lugar, que quando eu coloquei o pé ali, eu perguntei: o Senhor está aqui, né, Deus? E ele teve vontade de gritar, ele teve vontade de falar em línguas, ele teve vontade, sabe, de tão forte que era a presença de Deus ali. E aí ele sabia que o Senhor estava ali e ia operar um milagre na vida do Senhor, e ele veio assim impactado mesmo, pastor. Ele disse que o Senhor estava ali em todo o tempo com o Senhor. As notícias não eram boas, não é? Depois que eu acordei, tudo se tornou, eu diria, melhor. Vou cair minha massa de novo. Obrigado. E foi um alívio para a família, porque eu não consigo contar o que elas passaram, o que elas viveram. Chegou um momento que a pastora Rosa, com Covid também em casa,
Ela ficou muito ruim, não foi internada, mas ela ficou em casa. Quando começou o relógio de oração aqui da igreja, muitos irmãos e irmãs orando, a Fran fez tudo o relógio lá, e um dia ela, muito ruim ainda, acometida da Covid, abriu a janela, era de madrugada, ela chorando, ela disse: Senhor, ele não é meu, ele é teu, eu não aguento mais, eu entrego ele nas tuas mãos. Se é da tua vontade levá-lo, leva, ele pertence a ti. Mas se for para ele ficar, que Deus, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor traga ele sem sequelas. Naquela noite, irmãos, naquela noite, a minha recuperação começou lá no hospital. Foi naquela noite, porque falando isso, e esse dia que ela ficou mal, eu vou contar o que aconteceu no mundo espiritual, e Deus me mostrou ela no mundo espiritual. Aconteceu que, em dado momento, quando eu acredito, eu não sei dizer expressamente, e não posso e nem vou inventar aqui, houve um momento que eu estava na UTI, que era bem nítido, era bem claro. De repente eu me olho, eu vejo eu deitado, eu via vários médicos ali na minha volta, eu via pessoas de lá para cá, tem algo para mostrar? Não. Pessoas de lá para cá, presta atenção, só um pouquinho aqui, ó. E daquele momento, de repente, quando eu me vi, eu comecei a notar como eu estava grave, e eu estava ali me vendo, eu não entendia, ou melhor, eu entendia, sabia o que estava acontecendo, e aquilo tudo me preocupou, e em dado momento, eu fui levado para um lugar, eu estava ali, quando eu me vi, de repente eu fui levado para um outro lugar. O outro lugar que eu fui levado, era um lugar terrível, haviam pessoas com caras feias, muito feia, tentando me pegar, e eu tentando fugir destas pessoas. Eu lembro que eu entrei, eu estava no meu carro, eu entrei dentro do carro e fechei a porta, e quando eu fechei a porta do carro, essas pessoas ficavam, pessoas feias, pessoas, sabe como uma pessoa fica quando droga, aquelas pessoas que a gente vê na Cracolândia, aquelas feição, com aquela feição, e eles batiam no vidro, e era como se fosse assim, muito real. Eles falavam assim para mim, eu olhava assustado, eu estava muito assustado, e falavam assim: nós vamos te pegar. E eu com medo, chorando, eles falavam: não adianta, você vai cansar, você vai sair daí. E davam murro, e uma aglomeração começou a formar, muitas pessoas batendo, balançando o carro, falando: nós vamos te pegar. Eu falava: não, Deus é comigo. Eles falavam assim: não, Ele não pode fazer nada por você, nós vamos te pegar. E ali eu temia, eu chorava muito. E eu olhava de dentro do carro, se eu via algum lugar onde eu pudesse empregar uma fuga, onde eu pudesse ligar o carro e sair. Mas eles diziam: se você tentar sair daqui, vai ser pior para você, não tem mais jeito para você. Eu confesso uma coisa, igreja, eu estava vivendo uns dias difíceis, espiritualmente falando. Antes de eu ser acometido, eu estava bem desanimado. Eu falei para a pastora, eu falei para minha filha, elas me viam muito triste, e eu falava: estou bem desanimado já, eu não vejo mais amor das pessoas comigo ali na igreja, muita luta, muita perseguição. As pessoas, eu via as pessoas que só vinham até mim quando precisavam de mim, eu me sentia um instrumento, apenas. Eram poucos que vinham, me abraçavam e falavam no meu ouvido, como poucos aqui: pastor, eu te amo tanto. Eu ouvi de alguns aqui da igreja, quando estavam para ir embora, me abraçavam e falavam: puxa, o senhor faz falta, nós amamos o senhor. Eu ouvia, mas eu confesso que eu precisava mais, e aquilo foi abalando a minha fé, foi abalando, ao ponto de eu pensar, falei com a pastora, puxa, a única coisa que nós temos aqui na cidade, aqui na cidade, hoje, é a igreja. Eu tinha o meu trabalho, mas eu acabei deixando o Itaú, onde eu trabalhei 22 anos, para fazer a obra de Deus. E eu falei: puxa,
Deus me mandou para cá. E eu confesso que eu estava abalado, muito abalado. E eu depois comecei a entender que tudo isso aconteceu na minha vida porque Deus queria restaurar a minha fé. Deus queria restaurar a minha fé. Deus não queria me perder. Deus queria que eu continuasse, porque as promessas dele na minha vida ainda eram presentes. Nós não sabíamos, eu não sabia, minha família não sabia. A minha filha, ela estava no mercado fazendo compra, quando de repente ela recebe uma notícia. De quem? De quem? De quem? Pega o microfone, por favor. De quem? Quem que ligou para ela? Eu liguei para ela. Falando o quê? Vem para casa. Vai para a avó que a gente vai conversar. E ela falou, meu pai morreu. Meu pai morreu. Estava ali no auge daquela situação. Meu pai morreu. E ela ela largou toda a compra do carrinho. Ela largou lá, saiu correndo e veio. Deus sabe o que ela passou, eu não consigo descrever. Será que meu pai vai morrer? E desceram ali na casa, estavam todos reunidos, logo após o sepultamento da Iraci. Todos. E ali o que aconteceu? Nós vamos orar, vamos clamar. A família inteira. Todo mundo. Vamos clamar, choramos. Deus agiu grandemente também na família, que às vezes a gente não imagina o que Deus quer fazer, né, pastor, na família. E Deus agiu na família toda ali. Amados, e acreditem, o que eu estava vivendo no mundo espiritual era terrível. Só que tudo era plano de Deus. Precisava chegar num ponto para que Deus pudesse fazer a vontade dele. E é assim na minha e na tua vida. Para que Deus possa agir de tal maneira, nós temos que estar com os nossos corações abertos. E os corações da minha família, os corações de cada uma delas, cada um deles, estava abrindo, através da dor, estava se abrindo naquele momento. E Deus estava cuidando. Isso eu ia saber depois. E ali naquela luta do mundo espiritual, quando eles de repente falaram, nós vamos te pegar, de repente um força a porta e me pega. E eles me arrancam com violência do carro. E sabe o que eles começam a fazer? A me espancar. Eles começam a me bater. E eu gritava, era muita dor, mas era muito real. E eles me ameaçavam com instrumentos, com faca. Eles me ameaçavam com instrumentos para me causar dor no meu corpo. E ali começaram a me pegar, a me arrastar. Eu tentava lutar contra eles, mas eu não conseguia. E ali eu me lembro que de repente eles me colocaram num trem. Eles todos me levaram para um trem. E quando eu chego naquele trem, eu olho para trás. Quem eu vejo? Ela, pastora Rosa. E eu olhei e falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, pegaram eu também. Me pegaram. E ela estava. Eu falei, meu Deus, agora não sou só eu. Aí aumentou a minha preocupação. Pegou ela. Sabe o que estava acontecendo? Depois ela falando comigo. Quando pegaram ela? Quando ela estava na cama, lá com o Covid, eles estavam lutando também para tirar a vida dela. E estavam lutando e falando para mim, não tem mais jeito. Eu falei, mas Deus está comigo. Ele não está aqui. Ele não está com você. Eles estavam, sabe o quê? Minando a minha fé. Irmã Cleusa, há momentos da minha vida, da tua vida, que o inimigo vai tentar minar a sua fé. Sabe para quê? Para você duvidar, para você deixar de crer, para você deixar de acreditar. E ali quando eu olhei para ela, eu fiquei com mais medo ainda, mas me veio algo dentro de mim. Eu falei, eu tenho que fazer algo por ela. Eles estão me pegando, eles vão me destruir, eles vão me matar, mas ela não. Falei, eu sou o pastor, sou eu que vocês querem. Eles falavam, me batiam, cala a tua boca, você fala demais. Nós estamos por aqui com você, nós vamos te destruir. E não vai se cumprir as promessas da tua vida. Eu falei, mas Deus falou que ia cumprir, e Deus não vai mentir. Ele falou, não vai cumprir, e Ele não está aqui. Aí eu falei para eles assim, deixa eu ficar do lado dela. Eles me batiam, cala a boca. Aí chegamos numa estação. Quando parou, pegaram eu, me tiraram. Quando eu olho para trás, eu falei, cadê a minha esposa? Aí eles falaram, ela sumiu, e foi um corre danado, eles procurando ela. Aí eu entendi quando ela me contou que ela abriu a janela de madrugada e estava no relógio de oração, e ela falou para mim, ela contou para mim, que ela entregou a minha vida nas mãos do Senhor, para que Deus fizesse a vontade dele.
E ali eu entendi que nesse momento, espiritualmente, Deus foi lá e resgatou ela. Para quê? Resgatando ela para que eu descansasse. E ali naquele momento eles foram me levando. Cheguei naquela estação, eles começaram a me levar para um lugar que estava ficando escuro, tipo uma caverna. Nós estávamos aqui, eu vim aqui numa reunião com os vereadores aqui embaixo, na quinta-feira. O pastor Marcos olhou para mim e falou assim: pastor, quando o senhor ficou ruim, internado, eu estava orando de madrugada e Deus me deu uma visão. O presbítero estava do meu lado. Ele falou: pastor, eu falei: qual a visão que o senhor teve? Ele falou: eu tinha uma visão que o senhor estava sendo levado, arrastado para dentro de uma caverna escura. Eu falei: meu Deus. Eu falei: o senhor viu isso? Ele falou: eu vi, eu estava orando, estavam te arrastando para essa caverna escura. E me levaram, irmãos. Ô pastor, e quando o senhor estava nessa luta, eu também estava em casa, que eu te contei, você lembra? Que eu tive um sonho, eu não sei se foi sonho, eu também não sei o dia, porque eu estava muito ruim da Covid também. E a noite inteira eles me prendiam, eles me amarravam. Minha filha estava em casa cuidando de mim com meu genro, e eu gritava: Letícia. O que estava acontecendo lá comigo, no mundo espiritual, apesar de eu não entender, ela estava vivendo. E eu gritava: Letícia, me ajuda, Matia. Ninguém me ouvia. E eles me puxavam, me amarravam, e eu falava: o sangue de Jesus tem poder, Jesus me ajuda. De tanto eu clamar o sangue de Jesus, eles me soltaram, fiz assim, me soltaram. Foi quando aconteceu que ela sumiu do trem. Eu acordei apavorada, eu falei: meu Senhor, me ajuda, meu Jesus, o que tá? Eu fiquei com muito medo mesmo. E era essa luta que nós estávamos, você e eu. Queriam te levar. Porque não somos também. Uma carne só. Queriam te levar também. E ela orou ali. E eu fiquei. E eu ali naquela batalha espiritual, vivendo fisicamente, né? A Fernanda que poderia falar lá na UTI, depois a Jéssica lá de baixo na enfermaria. Mas foram dias terríveis ali, né, Fê? Dias terríveis, né? Irmãos, eu não vou ter vergonha de falar uma coisa aqui. Tinha dias que eu estava com tanto cuspe na boca que babava tudo do lado, né, Fê? Eu lembro que ela chegava de madrugada, ela falava assim: pastor, eu estou aqui, pode cuspir, eu limpo para o senhor, não foi? E ela me limpava com carinho, ela molhava a minha boca, tudo. 15 dias na UTI. Lá na UTI. E muita coisa acontecendo. Enquanto eu estava desacordado, estava acontecendo isso, essa luta espiritual. Muito bem, quando eles me arrastaram e me levaram para este lugar, eu entrei, começou a escurecer, a luz começou a ficar mais fraca e começou a escurecer. Eu só ouvia, quando eles me arrastavam, sabe o que? Gritos, choros de desespero. Era um barulho danado, era gritaria muito alta. Aí eu percebi para onde eles estavam me levando. E eles todos agarrados em mim, me levando. E quando eu percebi que eu estava indo para aquele lugar, que eles estavam me arrastando e dizendo que não tinha mais jeito, eu lembro que eu clamei. Falei: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Deus, me ajuda. Irmãos, quando eu falei isso, parece que, sabe quando você dá um pause, parece que todos pararam. De repente, aquela luz que estava fraquinha foi ficando mais forte, ficando mais forte. De repente me soltam, de repente começam a recuar. Quando eu olho, eu não vi rosto, eu vi um brilho muito forte do lado. Eu pergunto: quem é? É o Senhor? Ele falou assim para mim: sou eu, não temas, sou eu contigo. E ali, irmãos, ninguém tocava mais, ninguém me tocava. Aí eu comecei a falar. Eles falaram que o Senhor não vinha, eles falaram que o Senhor me esqueceu, e ele não falava nada. Ele não dizia, mas ele começou a caminhar, eu comecei com ele. E lá, para onde
os inimigos estavam me levando, ele foi me conduzindo, e ele falou assim, uma hora ele olhou para mim e falou assim: tá vendo este lugar? Eu falei, tô Senhor. Ele falou: este lugar não é para você. Este lugar não é para você. E quando ele falou isso, Deus me mostrou algumas pessoas, não só da igreja daqui. Deus me mostrou algumas pessoas. E eu perguntava: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não falavam nada. Choravam. E ali eu fiquei assustado. Ele falou: não temas. E de repente ele pegou aqui no meu braço assim, ó. Ele segurou aqui no meu braço e foi me puxando. Ele foi me puxando. Aí ele começou a me mostrar algumas coisas. Eu confesso que na hora eu não entendi, mas eu fui me lembrando depois. Ele me mostrou, sabe o que? Ele me mostrou o povo dele esfriando. Ele me mostrou cada vez mais as igrejas se esvaziando, um povo se esquecendo. Eu perguntei: Senhor, por que estão assim? Ele falou: não me buscam mais. Ele falou para mim: se esqueceram de mim. Eu perguntei: Senhor, por que você está mostrando isso? Ele falou: você vai contar, você vai abrir a sua boca, que ainda tem jeito, que ainda tem solução. E ali eu comecei a chorar. E ele foi comigo até um certo ponto. De repente ele parou do meu lado. E eu olhei para um lugar. Nossa. Ele falou: você vai ficar aqui. Eu falei: Senhor. Ele falou: você vai ficar aqui. E o Senhor vai embora. Ele falou: eu vou estar contigo todos os dias. Ele falou: eu estou contigo e vou ficar contigo todos os dias. Ele falou: mas você não vai para lá ainda. Você vai ficar aqui. E você vai contar no testemunho. Você vai falar das coisas que eu te mostrei. Você vai falar que a minha igreja está se esquecendo de mim. E eu perguntei uma coisa para ele quando ele falou comigo. Perguntei se eu podia falar. Ele falou no meu coração que sim. Ele falou que dias piores estão para vir para a igreja. Que tudo que está acontecendo é o começo. E ele falou para a gente buscar. Ele falou: não se canse. E ali no mundo espiritual, de repente ele foi se afastando. Quando eu vi, eu despertei. Quando eu despertei pela primeira vez e vi aquelas pessoas que estavam ali aplaudindo, que estavam felizes, se abraçando por eu estar vivo. Aí a Fernanda e mais outras, a Laís, que é a fisioterapeuta, né? A Laís, várias pessoas cuidando de mim ali. Eu sou grato a Alessandro, a Thaís, ao irmãozinho Carlos, ao enfermeiro Jefferson, a Jéssica que está aqui, a Fernanda, aos médicos, doutora Yara, doutor Maurício, doutor Douglas. Tem mais médicos lá que cuidavam de mim. A doutora Jerusa. Os meus rins estavam parados. Quando eu acordei, eu estava ligado numa máquina de hemodiálise. Os meus rins haviam parado, não funcionavam mais. Aquela luta espiritual que eu acredito que quando eu estava sendo levado para aquele lugar, era o momento ao qual eu estava vivendo, ou seja, caminhando para a morte, indo para a morte. Mas Deus foi e me resgatou. Talvez, falei para Deus, falei: Senhor, talvez eu não vá me lembrar de tudo, contar da maneira que Ele falou: apenas abra a tua boca, para que saibam que eu, o Deus provedor na sua vida, sou o Deus provedor na vida de cada um. E disse uma coisa, o Senhor me disse uma coisa que eu lembrei. Eu falei: estou colocando anjos do teu lado, que vão cuidar de você. Por isso, quando eu chego perto e abraço vocês, eu não me contenho. É algo de mim, porque Deus falou: eu vou colocar anjos do teu lado para cuidar de você. E todos que chegavam ali perto de mim, era um carinho tão grande, um carinho dos médicos. Doutor Maurício, um dia que ele veio tirar uma radiografia minha, ele veio lá com
o rapaz que faz a radiografia do pulmão, ele falou: esse pastor, esse homem aqui é um guerreiro, não desistiu de lutar. Meu pulmão, isso aqui é uma radiografia do dia 9, no segundo dia que eu fui entubado. Não, mas ela não é essa não, deixa eu ver. Mas ó, aqui dá pra ver, ó, acende aqui, deixa eu mostrar aqui. Ah não, vai lá, aqui não mostra com tanta clareza, porque ainda ficou escuro aí, ó, mas aqui mostra, essa é a... Aqui mostra, isso foi no dia, piorou, essa radiografia piorou, eu fiquei só com um pedacinho aqui, ó, esse pedaço que está grande aqui, ó, esse pedaço de pulmão que restou aqui, ó, ele ficou aqui, ó, esse pedacinho, só esse pedacinho aqui de cima, que ficou, o Covid, acende a luz aqui, toda essa parte nebulosa aqui, ó, né, Fernanda? Tá tomado, né? Toda essa parte aqui. Pode passar aí, pode passar depois. Ah, dá para ver aí? Dá para ver. Dá para ver. Pode? Voltou? Amém. Agora, avança um pouquinho aí. Tem algumas fotos que eu queria mostrar. Porque aquilo que eu temia me sobreveio e eu receava, me aconteceu. Eu sabia que eu estava sendo tratado. Eu sabia que uma luta espiritual estava sendo travada muito grande. Aí depois disso aí eu fui entubado, né? Depois de tudo isso daí eu fui entubado, né? Nas fotos da UTI só tem a mão, que lá não podia entrar com nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu confiei, irmãos, eu não deixei de lutar um só momento. Pode passar. Aí foi a única foto que a Michelle conseguiu tirar ali da UTI. Então na UTI, é da UTI, né, Fernanda, essa foto, né? É do leito do UTI. Olha a sua mão inchada ainda que eu tirei. Hã? A mão inchada, né? Aqui eu estou entubado ainda, né, Fernanda? Hã? Só a máscara só. Ah, aqui eu estou só com a máscara. Já havia sido desentubado aqui. Aí eu estou no quarto. Aí eu já estou no quarto. Me recuperando no quarto. Volta lá, tem um vídeo. Aí foi dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. E você desceu pro quarto. Hã? Tá mais pra... Passa as fotos então, para o pessoal ver. Eu estava com a sonda ali ainda, né? Desculpa ali, mas eu estava de fralda. Esse é o banheiro que depois eu fui levado pela Jéssica. Primeiro banho. Aqui é a mão da Jéssica, né, Jéssica? Aqui é só mão, ó. Aqui. Vamos lá, passa lá. Tem um vídeo aí, não tem? Pode passar. Porque ele, volta lá um pouquinho. Ele faz a chaga, ele mesmo liga, ele fere e as suas mãos curam. Talvez possa chocar um pouco essa imagem, mas deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, ó, eu peguei uma escara aqui no bumbum, estava necrosado, estava preto. Dos dias que eu fiquei deitado na UTI. Né? Até isso Deus entrou com providência. Aqui eles colocavam um remédio para que comessem, né? O remédio fazia com que essa lesão aqui, ela saísse, não é? Enfim, isso aí é necrosado, é um tecido necrosado, pode passar. E aí eu fui com a sonda, tem um vídeo aí? É um vídeo aqui? É? Vamos lá, deixa eu ver. Mostra aí. Ah, é? Olha lá, tem, esse aí é um vídeo, né? Acho que não dá, né? Bom, mas enfim, eu estava com a sonda aí ainda. Eu quero que põe um outro vídeo. É um vídeo que o fisioterapeuta foi lá no quarto. É um vídeo que o fisioterapeuta foi no quarto. A Michelle estava lá, foi a Michelle que gravou. Aqui foi quando a Letícia, né? A minha filha e a pastora. Esse aí foi o primeiro dia que eu comecei a cuidar de você, que eles autorizaram eu ir todo dia, das 8 às 9 da noite. Já tinha acordado. Porque você não comia sozinho. Porque há esperança lá. Para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotadas, e dará ramos como uma planta. Amém? Não consegue?
Estava muito, né? Estava muito difícil. É esse vídeo aí, ó. Consegue? Consegue? Mas se não conseguir, não tem problema. Se não conseguir, na hora que ele acende aqui, depois que liberar, aí você me avisa, tá bom? Então assim, irmãos, o que tudo isso aconteceu? E teve um dia de madrugada que eu acordei. Era 3 horas da manhã, 3:10 da manhã. Eu olhei no relógio, tinha 2 relógios. Tem 2 relógios naquele leito da UTI, né, Fernanda? Eu não sei se os outros têm, mas lá tem 2. Eu olhei, era 3:10 da manhã. Eu me lembrei que o Senhor havia dito, quando Ele havia me visitado, Ele falou que estaria comigo todos os dias. E naquele dia eu olhei, era 3:10. Eu abri o olho, olhei no relógio, aí eu ergo a cabeça para ver se Ele estava lá. E quando eu olho, Ele estava lá sentado. Ele estava sentado nessa posição, com a perna cruzada, com as mãos aqui e olhando para mim. Eu não me esqueço essa imagem, eu não me esqueço. E Ele ali cuidando de mim todos os dias, todos os dias. E chegou um momento, aí quando eu olhei para Ele de madrugada, Ele estava ali. Eu lembro que Ele falou assim para mim. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu ouvi a voz dizendo assim: descansa, agora descansa, porque a vitória chegou. Foi quando Ele foi me resgatar. Há momentos da nossa vida que nós pensamos e achamos que não tem mais solução. Talvez você esteja vivendo isso com um parente, na família. Talvez até tenha alguém da família que você infelizmente, né, teve a notícia de que partiu. Mas eu quero que você saiba que Deus, Ele continua zelando por nós. Ele continua cuidando de nós. E Ele veio no meu resgate. As coisas ruins que eu falei, que Ele me mostrou, era que o povo estava esfriando, que a igreja iria sofrer, porque o povo estava se esquecendo dEle. E Ele falou: fale, chame o meu povo, para que clamem a mim, e para que creiam e não se deixem enganar no esfriamento da fé. As coisas do nosso dia a dia têm esfriado. Eu estava esfriando na fé. Como eu poderia ficar na frente da obra da maneira que eu estava sendo conduzido? Eu entendi depois que Deus permitiu isso, através, né, tudo que eu passei, mas através da sua oração, de cada um dos que estão aqui. Cada um que está aqui, cada um que está ali, cada um que orou. Não foi só aqui de Bragança, São Paulo, gente na Bahia, as igrejas na Bahia, em Alagoas, lá, pessoal em Dois Riachos, lá, até lá na Inglaterra, em Portugal, o pessoal mandando recados depois, mandando que estavam todos em oração, orando pela minha vida. A irmã Cleusa fez propósito com Deus, fez voto com Deus, para que se Deus resgatasse a minha vida, ela fez um voto, veio, cumpriu, entregou o voto dela. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Mas igreja, desperta. Nós não podemos brincar de ser crente. Não é um problema, irmã, que nos abala, que vai fazer com que nós deixemos de crer que Ele é um Deus que resgata, que Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que cura. Eu estava morto. Continua fazendo milagre. Continua fazendo milagre. Podemos esquecer. Esse milagre que você espera na tua vida, Ele pode fazer. Ele quer te resgatar, Ele quer te tirar deste esfriamento na fé, Ele quer te trazer de volta, como trouxe eu, renovado, trouxe a minha família de volta. Eu de volta para a minha família, logo com muito mais fé. A minha filha, uma alegria hoje, ela chega em casa, não é? Uma alegria diferente, um brilho diferente. Eu vejo a missionária, outro dia eu fui na casa dela, logo que eu estava me recuperando, que eu fui na casa dela, ela falou: puxa, eu olho para o Senhor, eu não acredito que o Senhor está aqui, que o Senhor está vivo. Mas foi bom para quê? Para resgatar este amor que nem nós sabíamos que tinha pelo Senhor. Ei, Deus quer resgatar o teu amor, Deus quer resgatar a tua fé. Deus te chamou um dia, você está se esquecendo. As coisas deste mundo estão cegando o povo de Deus.
Nós estamos esfriando por conta de quê? Por conta das coisas deste mundo. Temos nos deixado levar, por quê? Por uma situação, por algo financeiro, por uma intriga. Irmãos, a gente não vai levar nada, ia ficar tudo aqui. Ia ficar tudo aqui. E olha que eu tenho uma só filha, porque se eu tivesse mais filhos, ainda ia dar briga na justiça. Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje o Senhor chama cada um de nós, e Deus fala: olha para Ele. A honra e a glória é dele, não é minha não. Olha para mim, olha, eu sou um milagre de Deus. Ele me resgatou, Ele me visitou, Ele me trouxe de volta. Ele falou para mim: diga para que eles retornem. E eu preguei esses dias, quase que eu falei. Deus falou para me pregar sobre o primeiro amor, não foi? Quase que eu falei. Vou falar no dia do testemunho, que ele falou: diga para eles voltar para o primeiro amor. Fala para a minha igreja, fala para o meu povo voltar. Por quê? Porque Ele tem milagres na tua vida. Deus não tem operado mais, sabe por quê? Porque o povo não tem crido, o povo não tem buscado, o povo não tem tomado posse do quê? Do que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas aí, se esquecendo do que Deus fez e do que Deus está fazendo. Tem pessoas mais ligadas às coisas do dia a dia do que com as coisas de Deus. Ei, povo, o inimigo, veja, eles estavam me levando, eles estavam furiosos comigo, eles estavam lutando contra a minha vida. E irmãos, se não fosse o Senhor me resgatar, eu não estaria aqui hoje para contar. Porque eu sou melhor? Não, longe disso. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que eu, entendendo e orando, entendendo as coisas de Deus, eu entendi que Deus me mostrou algumas coisas, porque Ele sabia que eu ia entender e conseguir falar daquilo que Ele iria me mostrar. Tem pessoas que vivem, mas não têm oportunidade de contar, porque não entendem. Ninguém fala para ninguém, ou para alguém, daquilo que não entende. E Ele permitiu. Foi muito lindo, foi muito assustador também o que eu passei. Por um momento eu não duvidei, mas eu chorava. Em dado momento que eu já estava, quase eles concluindo, que eu creio que foi aquele momento que eu morri e depois voltei, foi quando o Senhor me trouxe de volta e falou: não, você vai voltar e você vai falar. Eu sou um Deus que cuido. Ele falava: estou contigo. E Deus fala hoje aqui para a igreja: eu estou contigo no teu choro, na tua lágrima, na tua casa, na tua família. Ei, maior é o Senhor na nossa vida. As coisas de Deus têm que ser maior na minha e na tua vida do que as coisas aí do mundo. Talvez eu não tenha explicado, não tenha contado. Eu confesso. Eu me senti hoje, falei para a pastora, eu estou me sentindo tão pequeno. Eu não sei se eu vou conseguir falar com a emoção. Senhor, me ajude. Estou orando desde a madrugada. Mas Deus falou: só abre a tua boca. O meu negócio é com cada um dos que estão lá. O meu negócio é no particular com cada um. Eu não sei, mas Deus sabe o que você está vivendo. E através daquilo que Ele fez na minha vida, na vida de tantos que estão aqui, ou de alguns familiares, que são milagres também. A Fernanda, a Jéssica, está lá no dia a dia, tem visto, muitas pessoas partindo, muitas pessoas indo embora. Não é, Fernanda? Não é, Jéssica? E elas, se eu desse o microfone, nós iríamos ficar ouvindo a noite inteira aqui. E eu acredito que essas mulheres, esses homens, também os irmãos, são anjos de Deus na nossa vida. O amor que elas têm, não dá para falar. O amor, elas estão na profissão certa. Não para, continua. Porque pessoas como eu ali, o amor de vocês, porque quando eu estava esfriando na fé, eu falava do amor, que eu não sentia amor das pessoas. E quando vocês me tratavam com tanto amor, eu falei: Senhor, mas eles me tratam com tanto amor. Eu lembro que eu ouvi: você não queria amor? Você não queria amor? E veio o amor de pessoas que não eram tão próximas de mim. E o amor da família, o amor, a importância, o amor de um irmão, de uma ovelha, de você, como o presbítero disse. Eu agradeço as palavras. Que a gente tem que continuar e a gente não pode parar. Eu queria agora, conseguir o vídeo? Conseguiu, né? Conseguiu. Eu queria mostrar. Olha como é que eu estava. Quer ver? Tá de lado, né?
Olha o meu olho, como é que eu estava de fralda. Olha meu olho. A Jéssica lembra dessa fisionomia. Fazia 1 ou 2 dias que eu tinha saído da UTI, né? Estava muito bom. Mas aí eu estava com o pulmão, estava muito comprometido. Cansado. Força aqui, levantar, já cansa um pouquinho. Mas esse agora, dá uma pra chegar. Eu não conseguia falar. Bem tranquilo mesmo. Bem sossegado, calma, deixa ali. Só ali, tranquilinho, você desce. Solta tudo. Fica com calma, sossegado. Fica tranquilo. Fica pegar. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda. Mas foi o primeiro dia que eu andei. O primeiro dia. Cadê a foto com a Jéssica lá no banho? Cadê? Mostrou já? Já mostrou? Não, já mostrou, né? Tem uma outra foto que você aparece bem, né? Enfim. Tá aí o dia que primeiro dia que eu comi. Olha como é que eu tô. Tava ruim a comida, né? Passa aí, passa, pastor aí. Olha o dia que eu saí. Tem um vídeo aí, tem? Pode acender então. Então, irmãos. O quê? A ambulância trazendo. A Jéssica ali, a Jéssica e o Jefferson, né? O enfermeiro padrão. Eu lembro que ele tirou os pontos aqui, né? Aqui da incisão. A Fê, a você aqui, a Fernanda. Aqui, ó. A Fernanda. Essa irmã quem que é? Esqueci o nome. Eu não lembro também. Ela entrou também no tanta gente. A Fernanda aí. A Fernanda foi me visitar lá no quarto, né, Fê? Foi, a Fê foi lá. Olha lá. Ele ficou lá me esperando, ó. Ele ficou lá. Ele ficou assim, ó, no sofá. Ele ficava sempre no meu colo. Fica, né? E ele ficou. O dia que eu botei, olha ali, do meu lado. É o Luke. É o Luke. O dia que eu botei. Não te mandei eu, esforço, tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus é contigo. Você pode aplaudir ao Senhor? Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem
e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.